Tem Método, com Carlos Andreasa. Andreasa, muita carne em torno desse osso, muita coisa sobre o que a gente falar aqui, comentar, a gravidade desses fatos e como há tentáculos de toda sorte. A gente pode escolher o ângulo sobre o qual a gente quer tratar, a gente pode falar do envolvimento de ministros, de políticos, de gente do Banco Central, ou seja, de todos os poderes envolvidos com o que a própria polícia chama de máfia. E as investigações prosseguem, toda hora surge uma novidade. Vamos lembrar que a decisão do ministro André Mendonça, que resultou na prisão de Vorcaro, foi uma decisão que não teve o aval da Procuradoria-Geral da República. É mais um elemento para a composição dessa história. Vamos por qual ângulo, hein, Andreasa? Vamos colocar a bola no chão, mas sem tirar o peso e a gravidade de todas essas coisas somadas. Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, bom dia, meus amores. Botar a bola no chão, o que nós fazemos aqui, é dar peso, gravidade a essa situação. Porque você falou em máfia, é máfia. Daniel Vorcaro, que a decisão de André Mendonça deixa isso bastante claro, a constituição mental, e aquilo que resultou no seu esquema de pirâmide monumental, a milhão, hein? Reparem que é tudo pagamento de milhão. Não tem miséria. Todo mundo na conta do milhão. É máfia, estrutura econômica bilionária, mafiosa, com prática miliciana. O que a decisão de André Mendonça deixa claro para a gente é que nós estamos vendo a operação de uma milícia, a milícia de Daniel Vorcaro, com seus vários operadores. Como a milícia convencional, que nós temos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que está presente no Estado. E que tem juiz, que tem Ministério Público, que tem polícia, que tem políticos, claro que tem políticos. Aí nos torna obrigatório fazer algumas questões. Começando pela omissão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Muito rápido, muito ligeiro para atender demandas e salvações para Alexandre de Moraes, para Gilmar Mendes, para Dias Toffoli. Olha a reação de Gonet diante da demanda por investigação do contrato. A investigação sobre esse contrato nunca foi tão importante. O contrato da mulher de Alexandre de Moraes, do escritório Barça de Moraes, com o Banco Master. Vamos arquivar, não tem que investigar. De jeito nenhum. Investiga ou criminaliza quem vazou, quem tornou público o assunto. No caso de Dias Toffoli, relator do caso Master, a suspeição dele. Qual foi a atividade imediata do Procurador-Geral da República? Nesse caso ativo. O senhor Paulo Gonet é muito rápido nesses casos. Aí é rápido. Aí a decisão é rapidíssima. Nada de suspeição para Dias Toffoli. E o cara pôde. O cara não, pelo amor de Deus. O ministro do Supremo, Vossa Excelência, pôde ser relator longamente de um caso que o implicava, tendo como objeto o seu sócio. Nada de Gonet, nada de Procuradoria-Geral da República, nada. Aí agora, nesse caso aqui, nós temos uma quadrilha, típico crime organizado, milícia, máfia, com sicário, com capanga, porque é disso que se trata, com tudo isso estruturado, crime continuado, delinquência continuada, tudo posto, está claro no relatório da Polícia Federal, na parte que é conhecida, aquilo que está fundamentado na decisão de André Mendonça, tudo ali. Riscos contra perigo da liberdade, riscos contra físicos, contra pessoas, inclusive jornalistas, mas pessoas de modo geral, sob ameaça. Veja, Sheila, Carla, o relatório, o André Mendonça fala nessa estrutura miliciana, cooptação de servidores e, inclusive, acesso ilegal a dados sigilosos. E eles são tão rápidos, e tem de ser mesmo, para investigar quebra de sigilo, vazamento de dados dos ministros do Supremo e seus parentes. Nesse caso aqui, a indicação, está dito pela Polícia Federal, que se invadiu dados sigilosos da Polícia Federal, do próprio Ministério Público Federal. Tendo informações sobre investigações que aconteciam em várias federais. E o senhor Paulo Gonet achou que não tinha urgência, que não tinha de investigar com urgência, com celeridade,
que podia esperar. Se fosse essa é a pergunta que eu faço para quem está nos ouvindo. Se fosse Dias Toffoli, o relator do caso Master, ele teria autorizado essa operação de ontem? Ou ele teria fechado com Paulo Gonet com essa moleza e não autorizado a operação? Se fosse Dias Toffoli o ministro, relator desse caso, Daniel Vorcaro estaria preso agora? O seu ex-sócio, Fabiano Zettel, estaria preso agora? Olha as questões que ficam quicando aí. Diante de tudo isso, para concluir, me desculpem porque eu sei que eu já estou falando demais no tempo, né, me estendendo. Para concluir, diante de tudo isso, se torna mais ou menos importante a investigação. Porque, veja, está lá, claramente posto. A operação, liderada inclusive por Fabiano Zettel, é a criação de instrumentos, de soluções contratuais, de empresas de fachada, consultorias, engenharia estrutural, contratual, para justificar pagamentos vários. Certo? Tenhamos isso em mente. Diante do que se conhece na decisão de André Mendonça, de ontem, é mais ou menos importante investigar a natureza do contrato do escritório Barsi de Moraes, da mulher de Alexandre de Moraes, com o Banco Master. É mais ou menos urgente investigar a lógica constitutiva da sociedade de Dias Toffoli via Maridit com o Hotel Tayayá. Prestou consultorias a Maridit? Prestou consultorias para, sei lá, empresas de escritórios de advocacia? Aqueles 35 milhões que estão pendurados aí, que foram pagos a Maridit, vieram da onde? Para quê? Tem a ver com lucros do hotel? Que tal? O que é isso? E outras coisas. Os lobistas todos, milhões pagos a Lewandowski, milhões pagos a Guido Mantega. O dinheiro que Rio Previdência colocou no Master. Dinheiro que o BRB colocou no Master. Diante do que se revelou ontem, essas coisas se tornam mais ou menos urgentes. Muito disso vai ser investigado e a gente vai ter respostas. Mas sobre as relações dos ministros do Supremo com o Banco Master, o André Mendonça vai ser valente, como foi nesse caso? É isso. Minha nossa, e olha, a gente falou de tantos ângulos, uma máfia que tinha um assassino de aluguel, né, gente? Sicário, né? Agiota, assassino de aluguel, e que morreu na cadeia, quando estava sob custódia da Polícia Federal, gente. Isso. É isso. Isso exige, eu não quero ser maledicente aqui, tá? Isso exige uma investigação externa, o Ministério Público Federal de Minas Gerais tem de agir. Porque é lógico, o sujeito morreu sob custódia da Polícia Federal. Isso. Como é que isso foi possível? Enforcou-se com a própria camisa. Onde estava a Polícia Federal no momento em que um preso, no dia em que foi preso, suicidou-se? Caramba, o que temos de música, hein, Andreasa? Vamos aliviar, vamos respirar. Primeiro beijo. Primeiro beijo, Grupo Malícia. Tocou, tava vindo pra cá na minha playlist. Adoro essa música. Eu falei, caramba, gostei. Vamos tocar pra dar uma aliviada, que eu sabia que o bicho ia pegar, né? Mandou bem, então vamos mandou nessa. bem. Andreasa volta mais Beijo. tarde, não tem método às 2h. Um beijo. Hoje acordei tão cedo pensando em